Vivemos um período difícil em nosso país no que se refere ao fato de assumirmos publicamente que somos evangélicos. É bem possível que todos nós que aqui estamos já passamos por constrangimentos diante da declaração de que somos crentes e que frequentamos uma igreja evangélica. Resgate em sua memória o que você já escutou de pessoas do seu convívio, amigos e até familiares, ao ouvirem que você é evangélico. Quais foram as palavras, as reações, o olhar destas pessoas diante da sua declaração, do seu testemunho como crente evangélico, membro de uma igreja evangélica? Eu, como pastor, já ouvi muitas coisas desagradáveis, algumas até ofensivas. Isto acontece por causa da generalização que tais pessoas fazem pelo que veem na TV, principalmente por meio dos cultos das igrejas neopentecostais. Acontece também esta generalização devido aos escândalos financeiros envolvendo determinados pastores na atualidade. Acontece pela manipulação presente no discurso da teologia da prosperidade, em que dar o dízimo e ofertar na casa do Senhor é investir, é um investimento que nós fazemos, ou então é uma espécie de negócio, porque damos com o objetivo, com o interesse de lucrar, de receber ainda mais das mãos de Deus em relação àquilo que foi ofertado. E esta generalização acontece também pelo fanatismo religioso de alguns cristãos, independente da igreja que frequentam. Por causa de toda esta situação, já escutei vários membros de igrejas evangélicas dizerem que não se declaram mais evangélicos ou então crentes. Não se declaram mais membros de uma igreja cristã. Em vez disso, preferem dizer que são cristãos, cristãs ou então protestantes. Embora tenhamos que passar por constrangimentos como estes, enfrentar esta situação que não nos traz conforto, no entanto, devemos ter coragem e firmeza em nosso testemunho a Deus no que diz respeito à nossa filiação, à nossa identidade enquanto cristã, e mesmo com a repercussão de ridicularização, de negação, de contrariedade, nós, diante da palavra de Deus, descobrimos que somos privilegiados, enquanto cristãos, cristãs, evangélicos, evangélicas, membros da Igreja de Cristo aqui na terra, e nós somos privilegiados, porque somos povo de Deus, somos povo de Deus. Descobrimos na leitura da palavra que pertencemos a um povo cuja identidade e propósitos são definidos por valores eternos, por valores duradouros, valores sagrados. Na leitura da palavra de Deus descobrimos que não estamos sozinhos, não estamos desamparados neste mundo, pois podemos contar com a presença, com o amparo, com o conforto e com o cuidado que vem de Deus em direção a nós, o cuidado do nosso Pai Todo-Poderoso e todo amor. Acabamos de ler, irmãos e irmãs, 2 textos importantes da Bíblia sobre o tema povo de Deus. E eles nos apresentam como se dá
a constituição, a formação, a existência deste povo que é de Deus. Os dois textos lidos nos apresentam não só como se dá a constituição, a origem desse povo, mas também o que este povo é, ou então como este povo vive ou deve viver, já que pertence a Deus. E diante dos dois textos lidos da palavra de Deus, o texto de Deuteronômio e também o texto de Romanos, é importante voltarmos nossa atenção para algumas características do povo de Deus por meio de duas concepções centrais extraídas destes dois textos. A primeira concepção: o povo de Deus é povo eleito, é povo chamado, é povo escolhido por Deus. O texto de Deuteronômio, no capítulo 7, no 6º versículo, nos diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fostes o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Este versículo 6 é muito precioso para nós, porque mostra o que Deus faz, como Ele age, a fim de estabelecer o seu povo no mundo em que nós vivemos. Ele diz que o povo de Deus é um povo santo, ou seja, é o povo separado, é o povo santificado pela ação do próprio Deus, é um povo diferente, é um povo distinguido, devido à soberana e livre decisão do próprio Deus. Este versículo 6 de Deuteronômio, no capítulo 7, diz que o povo de Deus é o povo escolhido. E ele diz assim: de todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu o povo, o seu povo, no caso aqui de Deuteronômio, o povo de Israel, para ser o seu povo. E a este povo, escolhido, santo, santificado, e santificação, na Bíblia não se refere à perfeição, mas sim ao ato da separação, ao ato de escolher, ao ato de distinguir. A este povo, santo e escolhido, Deus revelará a sua vontade, Deus fará aliança, Deus terá comunhão com este povo, caminhará junto todos os dias, será Deus presente e estenderá a sua provisão, as suas bênçãos e o seu cuidado no caminhar deste povo neste mundo. Com este povo, o povo de Israel, Deus firmará a sua aliança. O texto bíblico também nos apresenta as razões da escolha divina, da santificação do povo que é de Deus. Em primeiro lugar, o texto de Deuteronômio diz que não vos teve o Senhor afeição. Isto é, o povo não era e não tinha nada para apresentar a Deus a fim de que a escolha divina se justificasse, a fim de que a escolha divina caísse sobre o povo de Israel. Nada o povo poderia apresentar como justificativa a Deus a fim da escolha divina sobre ele. Em outras palavras, não era a beleza, não era alguma qualidade que o povo de Israel tinha que chamou a atenção de Deus a fim de ser merecedor da escolha divina. Em segundo lugar, o texto também diz: nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. O povo de Israel não era um império naquele contexto, mas o texto diz que era o menor de todos os povos. O povo de Israel não era numeroso, não era um povo rico, não era um povo poderoso, para que Deus então o escolhesse para ser o seu povo. A razão da escolha, porque que Deus faz para estabelecer o seu povo no mundo, para Israel, no caso específico, ser o povo de Deus, estava tão somente baseada no amor, mas porque o Senhor vos amava,
diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Mas porque o Senhor vos amava. O amor, tão somente o amor, exclusivamente o amor de Deus, é a razão, o motivo, o fator principal para Deus escolher e estabelecer o seu povo na terra. O amor é a razão principal para a santificação de Deus, a separação de Deus, de pessoas, para constituir o seu povo no mundo. Quando chegamos ao texto de Romanos, no capítulo 9, percebemos que Deus não deixou de amar. Deus não deixou de amar e continuar escolhendo e santificando pessoas para serem incluídas e pertencerem, então, ao seu povo. Em Cristo, quem não era povo, passa a ser povo de Deus. Quem não era amado, na ótica dos judeus, passa a ser amado de Deus. Quem estava distante, agora está perto. Quem estava fora, agora está dentro. Quem era excluído, agora é incluído. Quem era rejeitado, agora é aceito. Porque merece? Porque é forte? Porque tem qualidades? Não, tão somente, exclusivamente, por causa do amor de Deus. O apóstolo Paulo, autor da carta aos Romanos, ao escrever sobre a nossa eleição ou o nosso chamado, na verdade o chamado de Deus a nós, refere-se a mim e a você como vasos de misericórdia. E afirma que isto está relacionado às riquezas da glória de Deus. Preste bem atenção nas palavras do apóstolo Paulo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E a seguir o apóstolo Paulo cita o profeta Oséias, e conclui o seu pensamento, o seu raciocínio acerca da ação de Deus na constituição do seu povo neste mundo, incluindo os gentios. Ele diz: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos e filhas do Deus vivo. Por causa do amor, o povo eleito, escolhido e santificado por Deus, é um povo alegre, é um povo festivo, é um povo que festeja os grandes feitos de Deus na história e festeja as bênçãos recebidas. Por causa destas bênçãos, o povo de Deus também é um povo grato, é um povo agradecido, pois a graça de Deus é que no final das contas prevalece em nossa vida. E além disso, o povo de Deus, por ser eleito, por ser chamado, por ser santificado e escolhido por Deus, é um povo generoso, é um povo bondoso, pois vive e experimenta o amor de Deus, razão da escolha divina. E da mesma forma, o amor de Deus é a razão de ser de quem é povo de Deus. Alegria, gratidão, generosidade são as características do povo de Deus na terra. Passamos este mês de março festejando os 158 anos de existência desta igreja. Não sei se você está aqui há alguns meses, ou então há um ano, ou se está aqui há alguns ou então há vários anos. Saiba que você, no tempo em que está aqui, faz parte da história desta igreja. Você é parte do povo que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus santificou, para que neste lugar você desfrute da alegria, festeje as bênçãos recebidas. Você é parte do povo que Deus escolheu, chamou e santificou, para que neste lugar você aprenda
a palavra de Deus, que nos ensina sobre a gratidão, e deste modo, para que você seja grato às bênçãos recebidas mediante a graça do nosso Deus. Algumas dessas bênçãos, leia novamente o primeiro texto que foi lido neste culto, texto que está em Efésios, no capítulo 1, somente o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte, com toda a variedade, com toda a multiplicidade da bênção celestial nas regiões celestiais. Deus, em Cristo Jesus, tem nos abençoado. E é muito interessante, muito bonito esse texto, irmãos e irmãs, das bênçãos celestiais, porque depois o apóstolo Paulo passa a se referir a vários deles. Nele somos predestinados, nele somos chamados, nele somos santos. Em amor, Deus nos escolheu. Deus concedeu o Espírito Santo, o selo, a garantia, o penhor da nossa salvação. Somente por essas bênçãos espirituais, nós já temos motivos para agradecer de maneira intensa ao nosso Deus e ter uma vida marcada pela gratidão. Você, que é parte do povo que Deus escolheu, chamou e santificou, para que neste lugar seja proclamada a palavra do Senhor, e todos que aqui vierem possam aprender sobre o amor de Deus e experimentar a generosidade e a bondade, a fim de que você também se torne uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, testemunhando a marca do amor de Deus em sua vida. O povo de Deus é eleito, é chamado, é santificado, é escolhido pelo próprio Deus. E por isso, vive em alegria, vive em festa, vive em gratidão, porque a razão de Deus estabelecer o seu povo no mundo é tão somente o amor. Mas a segunda concepção que nós extraímos dos dois textos lidos é que o povo de Deus vive ou deve viver uma relação de fidelidade para com este Deus. Voltando para o texto de Deuteronômio, no versículo 9, nós nos deparamos com a seguinte mensagem: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, o Deus fiel. O texto bíblico continua dizendo que o Deus fiel guarda a sua aliança até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, mas também faz perecer a quem o odeia. De fato, por todo o Antigo Testamento, Deus se mostra fiel para com o povo que Ele escolheu para ser o seu povo. Deus se mostra comprometido com as promessas feitas ao seu povo. E muitas vezes, este povo santificado, amado, escolhido por Deus, virou as costas para Ele, abandonando e rompendo a aliança que o próprio Deus fizera. No entanto, Deus se mostra fiel todas as vezes que, arrependido, o seu povo se voltou a Ele e pediu perdão dos seus pecados. E por causa da sua fidelidade, Deus perdoa, ou Deus perdoou os pecados do seu povo. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel e por isto enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Jesus, o cumprimento da promessa divina, é aquele que vem para salvar todo aquele e toda aquela que nele crê. Deus é fiel ao enviar o Espírito Santo para fazer morada em nós, o Espírito Santo para habitar em nós, e a missão do Espírito Santo em nós é uma missão nobre, bonita, pois o Espírito Santo intercede por nós,
junto ao Deus Pai e ao Deus Filho, porque nós não sabemos orar como convém. A missão do Espírito Santo é nobre em nossa vida, porque além de não sabermos orar como convém, além do Espírito Santo interceder por nós, ele também nos consola, é o Paráclito, ele nos fortalece, ele nos levanta, ele nos anima nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é nosso amigo, e por ser o nosso amigo, ele nos defende, faz o papel de advogado junto a Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre, o nosso professor, porque a Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo nos mostra as coisas que precisamos saber e conhecer sobre Deus. Ele nos ensina todas as coisas. E por fim, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos e filhas de Deus. Deus é fiel nas suas promessas, fiel nas promessas feitas ao seu povo. E por causa do Espírito Santo, o povo de Deus se torna carismático. Pode parecer estranho para você, mas nós somos uma igreja carismática. Devemos ser uma igreja carismática. A palavra carisma na Bíblia é traduzida como graça. É o resultado da graça de Deus como ação do Espírito Santo em nós. Deus age de maneira graciosa para conosco, com graça, de maneira carismática. E esse carisma que vem de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, se transforma em dons, visando a edificação da igreja. Uma igreja carismática é uma igreja dinâmica, é uma igreja forte, é uma igreja atuante nos diversos ministérios, porque o combustível dos ministérios é o carisma do Espírito Santo. Os ministérios é o lugar onde os membros participam e servem uns aos outros em amor. Mas o Deus que é fiel a nós, que é fiel ao seu povo, exige também fidelidade. É assim que uma aliança verdadeira acontece e é vivida. É assim que a relação entre Deus e o seu povo se torna frutífera. Deus é fiel, mas também exige fidelidade da parte do seu povo. E a fidelidade que Deus quer do seu povo não é um sacrifício mecânico, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. A fidelidade que Deus quer do seu povo não é um cumprimento frio ou legalista da lei, mas o cumprimento da lei do amor, conforme Jesus nos ensina. A fidelidade que Deus quer do seu povo não é do coração distante, mas do coração presente. A fidelidade que Deus quer do seu povo não é o da religiosidade vazia, mas a fidelidade da fé viva, da fé aquecida, da fé vibrante, da fé atuante, em conformidade à vontade do Senhor. Deus quer do seu povo fidelidade na adoração. Deus quer do seu povo fidelidade na busca da maturidade cristã. Estamos aqui para crescer no conhecimento da palavra e da vontade de Deus, rumo à nossa maturidade. A fidelidade que Deus quer do seu povo é a fidelidade para servi-lo com os nossos dons, carisma que vem do Espírito Santo, com os nossos talentos que todos nós temos. A fidelidade que Deus quer do seu povo é a fidelidade para servirmos a Ele com o nosso tempo. Uma pequena parte do nosso tempo dedicado à causa do reino de Deus, à causa do Senhor. A fidelidade que Deus quer do seu povo é a fidelidade da nossa presença, da nossa disposição nos recursos que nós temos, que são concedidos por Ele mesmo. Para concluir, irmãos e irmãs, Deus escolheu, chamou, santificou pessoas no passado e em Cristo continuou escolhendo, chamando e santificando pessoas ao longo da história. Hoje,
Deus continua escolhendo, chamando e santificando pessoas para pertencerem ao seu povo no mundo. Isso acontece por causa do amor divino, tão somente por causa do amor divino, e não por nossos méritos. Se você é cristão, evangélico, membro da Igreja de Cristo, sinta-se escolhido, santificado, chamado por Deus para compor o povo que é dele na terra. Ser e viver como povo de Deus neste mundo é motivo de privilégio, é motivo de alegria e motivo de gratidão. Por um lado, Deus promete estar conosco e nos abençoar. Ele é fiel naquilo que diz, tenha certeza disso. Por outro lado, Deus quer fidelidade da nossa parte, fidelidade em adorá-lo e em servi-lo, porque entre Deus e o seu povo há uma aliança, e nós vivemos e celebramos esta aliança. Portanto, vivamos como povo de Deus e sejamos abençoados pelo amor e pela fidelidade do nosso Senhor. Amém.